e nós conseguimos aí coisa de mais ou menos 13 dias, 12 dias, não chegou a fazer 2 semanas não, coletando assinaturas, conseguimos 179 assinaturas para fazer essa comissão parlamentar de inquérito para apurar o uso político dos institutos de pesquisa. Porque nós temos visto aí, né, muitas pessoas até me questionam, vocês estão fazendo isso para intimidar os institutos de pesquisa? Querem fechar os institutos de pesquisa? Não, nada disso. O que nós queremos é fazer uma apuração dos fatos que vêm acontecendo, porque nós temos visto há muito tempo o uso, ou ao menos uma suspeita de uso político de alguns institutos, que acabam fazendo resultados que são totalmente discrepantes, o resultado das pesquisas são totalmente discrepantes do resultado efetivamente da eleição. E esses institutos, eles dão aí uma margem de erro que varia de 2% a 3% e dão um nível de confiança de 95%. E aí, por exemplo, eu acho que o caso mais emblemático foi o que aconteceu no primeiro turno para presidente da República, em que alguns institutos, como o IPEC, que é o antigo IBOP, o Datafolha e o IPESP, eles davam 14% de diferença entre o Lula e o Bolsonaro, e com a possibilidade de Lula ganhar no primeiro turno. E quando nós vimos o resultado da eleição foi totalmente diferente e, obviamente, que ultrapassando essa margem de erro deles. Foi uma diferença de 5% e muitos até falam assim, olha, porque na verdade a pesquisa ela não demonstra realmente o que não necessariamente vai ser o resultado eleitoral. Ele é um retrato do momento. Mas então por que eles dizem que é 95% de confiança? Isso não tem nenhum cabimento. E 3 institutos errando com a mesma porcentagem, é óbvio que gera uma dúvida, gera um questionamento e que isso deve ser apurado. Porque a pesquisa, quando ela é equivocada, e a pesquisa não só pode ter sido feita com má fé, mas ela pode ter tido uma metodologia equivocada, uma metodologia antiquada, porque a gente vê que, por exemplo, alguns desses institutos, aliás, a grande maioria, eles pegam uma amostragem muito pequena, de 2.000 pessoas entrevistadas por telefone em 180 municípios, num país como o nosso, que são 5.546 municípios, se eu não me engano, e com mais de 200 milhões de pessoas. Então, assim, é uma amostragem que não reflete a realidade do país. Então, uma pesquisa, quando ela tem má fé ou tem equívocos, é óbvio que ela induz o eleitor ao erro. Aí as pessoas podem até se questionar, mas eu não vou deixar de votar, por exemplo, no Bolsonaro se a pesquisa estiver dando Lula na frente. Você não, mas tem um eleitor menos esclarecido, aquele eleitor que não entende muito de política e aí ele acaba sendo influenciado. Olha, aquele cara está na frente, então ele deve ser um melhor presidente, vou votar nele. E no caso do primeiro turno, existem aquelas pessoas também que fazem o famoso voto útil. A pessoa que quer acabar logo com a eleição e acaba sendo induzido. Por isso que essa CPI ela vem para calhar nesse momento, porque nós precisamos dar um novo caminho para esses institutos de pesquisa, porque é óbvio que eles não estão mais refletindo a realidade do que é o processo eleitoral. E faz tempo, né? Porque na última eleição, em 2018, eles diziam que o Bolsonaro perderia de todos os candidatos no segundo turno. Todos. Não é? Eles não estão errando hoje. Eles estão errando. Outro dia mesmo tem aquelas fotos de lembrança do Facebook. Eu recebi uma foto no meu Facebook de 8 anos atrás, em que eu coloquei uma foto da Gisele Bündchen dizendo que a foto seria eu numa pesquisa do Datafolha, entendeu? E aí o Facebook me mostrou isso agora. Sabe aquelas lembranças que vêm? E me mostrou, eu morri de rir, 8 anos. Quer dizer, então eles estão errando há muitas eleições já. Exatamente. Né? E a gente está fingindo que não está vendo. E aí aparece um diretor de um instituto de pesquisa qualquer que diz: ah, não, mas foi um erro de digitação, como foi o caso do Paulo Martins, que eu acho que foi o erro mais absurdo dessa eleição, né? Quer dizer, foi o maior prejudicado da eleição, foi ele, né?
Exatamente. Eu ia entrar exatamente na questão da eleição do Senado no Paraná. Olha como é que foi Tem grave. entrevista dele aqui no meu canal do YouTube, para onde essa entrevista com você irá amanhã ou depois. A dele já está lá, ele dizendo isso, dizendo que as pessoas estão pedindo desculpa para ele na rua. Falando, Sim. desculpa, eu não votei em você porque eu vi a pesquisa que você estava em terceiro lugar e eu não queria o Álvaro Dias, então votei no Sérgio Moro. Com todo respeito ao Álvaro Dias, ao Sérgio Moro, etc. O Paulo Martins me contou essa história e eu relatei essa. Ele está lá no meu canal, para quem quiser conferir, na voz dele. Exatamente, eu ia dizer isso. Essa foi um dos casos mais graves também dessa eleição, fora a pesquisa para presidente da República. É, Inclusive, o Paulo Eduardo Martins, ele é coautor dessa CPI comigo, porque, óbvio, que assim, foi uma indignação muito grande, porque, imagina só, lá tinham 3 candidatos muito fortes, o Moro, Álvaro Dias e o Paulo Eduardo Martins. O Paulo Eduardo Martins era o candidato do presidente da República, até porque era do nosso partido, PL. E aí, a pesquisa estava dando o Paulo Martins no início, eu vi até, acho que dando 5%, e o Moro em primeiro, o Álvaro Dias em segundo. Aí, obviamente, que o eleitor que prefere o Paulo Eduardo Martins, mas quando percebe que há possibilidade do Álvaro Dias ganhar, e o Álvaro Dias, todo mundo sabe que ele é de esquerda, um socialista fabiano, eles começam a fazer um voto útil no Moro. E ele foi mal prejudicado porque ele ficou em segundo. Paulo Eduardo Martins ficou em segundo lugar. Imagina quantas pessoas não fizeram voto útil para sim. impedir o Álvaro Dias de chegar a essa vaga. E eu recordo também a eleição de 2018, aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se você se recorda. Eram 2 vagas para o Senado. E aí quem estava disputando era Flávio Bolsonaro, Sim. o Harold de Oliveira, falecido Falecido Haroldo de Oliveira. Harold de Oliveira, o Lindbergh, o César Maia, e tinha alguns outros nomes aí. Esses eram os mais fortes e os mais conhecidos. A pesquisa, tinha algumas pesquisas que variavam, mas assim, tinham pesquisas que colocavam Flávio Bolsonaro em primeiro, e aí colocavam Lindbergh em segundo. E aí, algumas colocavam Flávio Bolsonaro em primeiro, César Maia em segundo. E o Harold só ficava em terceiro nessas pesquisas. Tinha pesquisa até colocando o Flávio Bolsonaro em segundo. E aí as pessoas começaram a concentrar forças no Flávio, e quando viram que o César Maia tinha mais chances, porque o Lindbergh estava em segundo ou terceiro ali, as pessoas passaram a fazer voto útil. Pessoas que queriam votar no Harold falaram, eu não vou votar no Harold porque ele vai perder essa vaga para o Lindbergh. Então vamos votar no César Maia. Eu vi muita gente. O Harold, antes de falecer, né, que Deus o tenha, eu conversei com ele, ele falou que ele estima que ele perdeu mais de 50 mil votos com isso de voto útil. Ele entrou foi por pouco voto. Foi por pouco voto que ele entrou na frente do César Maia. Mas, assim, foram também pesquisas que prejudicaram. Então, assim, tem que ter um novo regramento. Primeiro que nós precisamos abrir essa caixa preta. Porque é uma caixa preta, é muito nebuloso, ninguém sabe como são feitas essas pesquisas. Eu já vi coisas absurdas de pesquisas, às vezes de institutos que realmente são institutos de fundo de quintal. Pesquisa que às vezes está dando um candidato, eu lembro aqui em Niterói, teve um candidato nosso, a prefeita aqui, que estavam dando para ele 1%. 1%. E as pessoas passaram a fazer voto útil em outro candidato, porque, olha, Jordi, infelizmente, seu candidato é com 1%. E o cara teve 10%. Teve 10%. Então, a gente precisa entender o que acontece. Aliás, a gente precisa saber quem é que paga. Porque é um negócio... Isso é muito interessante, porque tem tanto banco pagando pesquisa, tanta gente estranha, assim, ao se entender. Porque antes eram só os jornais, os partidos, mas agora tem muito banco, né? É interessante isso. Exatamente. Tem muito banco que tem interesses em determinado candidato, né? Que determinado candidato entre. Então, quando nós temos pesquisas tão duvidosas assim, é preciso que nós consigamos aí fazer uma investigação para saber quem é que está pagando, qual é a metodologia que é feita, para que a gente possa, se não houver fraude, vamos supor que não tem fraude, que eu tenho certeza que tem instituto que comete fraude, eu sei que tem, mas vamos supor que não tenha fraude. Há alguma questão que está ultrapassada nessa metodologia. Então, nós precisamos fazer com que essa metodologia ela seja readequada.
E por isso que nós queremos fazer uma CPI, para a gente poder estar convocando todos esses proprietários e técnicos de institutos de pesquisa para prestar esclarecimentos, convocar também técnicos que possam fazer ponderações, aí dizer que a metodologia está equivocada, dar sugestões, para que a gente entenda o que vem acontecendo. E se tiver fraude, tem que haver punição, há projetos de lei, por exemplo, já lá na Câmara dos Deputados, para criminalizar, para que seja punido penalmente o responsável pelo Instituto de Pesquisa que agiu com má fé, que agiu com fraude. E aí algumas pessoas até questionam, não, mas isso daí, pô, eu já acho demais. Não, não acho demais. Eu não acho demais. Porque nós não estamos lidando simplesmente com uma mera pesquisa. Não estamos aqui debatendo sobre resultado de pesquisa, mas sobre pesquisas que acabam influenciando o voto do cidadão e acabam ditando o rumo da nação, mudando os rumos da nação. Por isso que tem que ter penas severas, sim, se houve má fé. Se não houve, se houve um equívoco, de repente descredenciar um instituto como esse. O fato é que eles têm errado, eles não têm sido efetivos nessas pesquisas e por isso que é necessário se fazer uma investigação no parlamento para que a gente possa chegar à verdade dos fatos e aprimorar aí, dar novos nortes para os institutos de pesquisa, para pesquisas futuras. Inclusive porque eles têm várias coisas na mão e na manga. Por exemplo, a ordem das perguntas. A maneira como eles perguntam. Eu vi um programa, não sei se você viu, mas se você não viu, tem na internet, é importante você ver, porque tem um programa do Augusto Nunes chamado Direto ao Ponto, na Jovem Pan, e está no YouTube, que ele reuniu pessoas dos institutos de pesquisa. E eu vi as pessoas, os entrevistados, dizendo você pode fazer a ordem assim, ou assado e tal. Então, você, com a ordem das perguntas, você altera o resultado da pesquisa. Exatamente. É impressionante, né? Porque também você vê nos comentários na TV, a maneira como você dá a notícia, o tal do despiora, é a prova de que você pode, né? Quando a economia despiora, você tem um lado, né? Um lado que você quer priorizar nessa notícia. Você está posicionado aí, né? Então, exatamente. A pesquisa também tem, depende da pergunta, da ordem da pergunta, do que antecede aquela pergunta, o que vem como depois, ela é feita. O formato que você fez, a intenção. A sua intenção está ali naquele questionamento, né? Exatamente. E a gente ouviu muita coisa também sobre pesquisa, né? Gente que disse que o Instituto de Pesquisa estava fazendo a pesquisa e, de repente, você declarava um candidato e a pessoa desistia de te acrescentar. Pode ser mentira? Pode ser mentira. Pode ser alguém tentando subverter as coisas, mas pode ser verdade mesmo. Então, tudo tem que ser apurado. Por que não, né? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!